Oi gente, tô de volta. Vim trazer um novo vídeo aqui pra vocês hoje e eu acredito que esse é o vídeo que vocês têm mais me pedido desde que eu comecei a contar a nossa história. As pessoas têm perguntado demais sobre esse assunto pra mim, então eu resolvi gravar hoje. Eu não falaria desse assunto tão logo, mas como vocês estão me pedindo muito, eu resolvi gravar. O assunto do vídeo de hoje é o outro filho do meu marido. Como assim, Verônica? O Eduardo tem outro filho? Ele te traiu? Como que ele é da mesma idade que a Sofia? Qual foi a sua reação? Eu recebi todas essas perguntas e várias outras. Eu até anotei aqui para responder para vocês no final do vídeo. Então eu vim contar um pouquinho dessa parte da nossa história. A primeira coisa que eu queria deixar bem claro para vocês é que eu conversei com a mãe do João. O nome do filho do Eduardo é João. Então eu conversei com ela, eu expliquei tudo. Ela tem me acompanhado nas redes sociais, então ela sabe o que eu estou falando. Eu não falaria dele sem a autorização dela. Eu expliquei sobre esse vídeo pra ela e ela permitiu, então é por isso que eu estou gravando aqui hoje. Só pra deixar bem claro isso, tá bom? Bom, vamos começar então. Eu tinha comentado nos outros vídeos que eu e o Du a gente resolveu dar uma chance pro nosso relacionamento quando eu tinha 7 meses de gestação, mais ou menos. Eu tive a Sofia, o Eduardo morava longe, ele estava em Ponta Grossa, e ele nos visitava a cada 2 meses. Eu comentei com vocês que foi difícil pra mim, foi difícil pra nós dois, né, a questão da distância. Eu sentia muita falta dele aqui em alguns momentos, que eu queria a ajuda dele, mas a gente foi levando o nosso relacionamento. Até que chegou o mês de outubro de 2015, a Sofia tinha cerca de 7 meses e meio, quase 8 meses, e eu estava tendo uma semana estranha. Ah, mas como assim estranha? Eu não sei explicar. Alguma coisa não estava normal. Eu senti o Eduardo diferente comigo, eu senti os meus pais diferentes comigo, mas eu não cheguei e perguntei, gente, o que tá acontecendo? Eu guardei pra mim e ficou daquele jeito, assim, eu deixei fluir. Ok. Até que chegou uma terça-feira à noite, num dia normal de outubro, eu deitei pra dormir. E como de costume, eu tenho o hábito de conversar com o Eduardo pelo WhatsApp, né, todos os dias. E a gente, na hora de dormir, a gente se despede e só se conversa no outro dia, normal, né? Como qualquer outro casal. E aí eu mandei boa noite pra ele. E quando ele me respondeu, ele falou bem assim: Boa noite, amor, eu também te amo muito. Eu quero que você saiba que independente do que acontecer, eu sempre vou te amar. E eu olhei aquela mensagem e falei, ué, por que esse menino tá falando isso? Mas ok, não questionei nem nada, ficou por aquilo. Coloquei o celular aqui e fui dormir. 5 minutos depois, meu pai bateu aqui na porta. Ele abriu e falou assim, Vê, eu queria conversar com você um pouquinho. E eu já estranhei essa hora, porque meu pai não me chamaria à noite pra conversar, depois que a Sofia tinha dormido, né? O que não poderia esperar até amanhã? Então eu já fiquei um pouco assustada. Levantei, fui até lá fora, aí ele falou, senta aqui. Sentei, naquele momento eu achei que tinha acontecido alguma coisa com alguém da minha família, porque ele parecia um pouco sério assim. Mas beleza, esperei ele falar. E ele começou a falar. Eu não sei explicar pra vocês, contar pra vocês cada palavra que ele me falou, porque eu realmente esqueci, assim, me deu um branco. Eu acho que quando a gente fica nervoso, a gente apaga algumas coisas da cabeça. E eu consegui lembrar de algumas frases do que ele me falou, que foi bem assim. Então, filha, antes do Eduardo se relacionar com você, ele se relacionou com outras pessoas, assim como você também, tentando dar aquela amenizada na situação. E em um relacionamento que ele teve antes, ele acabou engravidando uma menina também. Aí naquele momento eu fiquei, hã? E ele continuou. Ele engravidou uma menina também e descobriu recentemente que ele tem outro filho. É um menino, o nome dele é João e ele é 3 meses mais velho que a Sofia. Parou aí, não lembro de mais nada, nada. A primeira reação que eu tive foi ir pro banheiro. Eu fiquei muito nervosa, eu comecei a vomitar sem parar. Eu não tinha controle do meu corpo, assim, eu tremia demais. E me dá até um negócio, assim, lembrar disso, que foi algo que mexeu muito comigo. Só pra lembrar, gente, a gente já tá em 2020, isso foi em 2015. Já passou muito tempo, as coisas já estão bem. Mas falar sobre isso me deixa um pouquinho angustiada, assim, lembrar de tudo que eu passei naquele dia é tenso. Enfim, fiquei lá no banheiro, né, vomitando. Aí quando eu parei, eu sentei no chão, assim, abracei meu joelho e eu chorava. Eu chorava, eu chorava, eu pensava, meu Deus, isso não tá acontecendo. Eu não acredito que isso tá acontecendo. O Eduardo, ele mentiu pra mim, ele me traiu. Ele sabia disso, ele não me contou. Tudo isso que a gente viveu é uma mentira. Eu não consegui separar a situação, virou uma bola de neve, sabe? Eu não sabia distinguir mais o que tinha acontecido. Eu não conseguia entender tudo aquilo que estava acontecendo. E aí eu vim aqui no quarto, peguei meu celular e voltei lá pro banheiro, né? Eu sentei no chão,
Abri a conversa do Eduardo e falei, Eduardo, pelo amor de Deus, me mostra. E aí ele começou a falar outras coisas e eu falei, Eduardo, me mostra, pelo amor de Deus, eu preciso ver. Eu precisava ver pra acreditar, sabe? E aí ele me mostrou. E sabem o que eu vi? Gente, eu vi a versão do Eduardo em miniatura. Era o Eduardo em um corpo de bebê, não tinha outra explicação, assim, era muito parecido. E naquele momento eu travei, falei, meu Deus, o Eduardo tem outro filho. O Eduardo tem outro filho, o Eduardo tem outro filho, o que que eu faço? E aí eu pedi pra ele o número da mãe do João. Falei, me passa o número dela, por favor, que eu quero falar com ela. E aí ele me passou. E aí depois disso, eu não sabia o que eu fazia, eu não sabia o que eu falava pra ele. E a única coisa que me veio na cabeça naquele momento foi terminar. Eu falei, pra mim não dá, eu não vou conseguir lidar com isso. Na minha cabeça, eu tinha acabado de superar o fato de eu ter sido mãe nova, sem ter planejado. Então assim, eu superei aquilo e do nada, pá! Eu ia ter que passar por tudo aquilo de novo. Não era uma gravidez minha, mas é como, entendeu? Eu não sei explicar, mas eu me senti sem rumo, igual eu me senti quando eu descobri que eu estava grávida. E eu achei que o fato de eu terminar com o Eduardo ia amenizar algum sofrimento meu, sendo que eu tava bem enganada, né? Acabou piorando só o que eu tava sentindo. Mas naquele momento que eu achei melhor foi terminar com ele mesmo. E aí eu mandei uma mensagem pra ela. Eu me apresentei, eu falei que eu era a mãe da outra filha do Eduardo e que, independente da relação que eu tinha com ele, ela podia conversar comigo sempre que ela quisesse, que eu tinha acabado de saber de tudo e que eu ainda estava muito assustada, mas que eu sabia que as coisas iam se acertar e que tudo ia ficar bem. Ela me respondeu, ela foi bem simpática comigo, inclusive. Ela também se apresentou, falou um pouquinho dela e do João. E depois ela falou assim pra eu não terminar com o Eduardo, que tudo ia ficar bem, como eu tinha falado. Enfim, ela foi bem simpática comigo e me deu até uma força, assim, foi bom ter conversado com ela naquele momento. E aí eu parei pra pensar que não tem por que eu culpá-la de alguma coisa, descontar o que eu tava sentindo nela, porque ela passou pela mesma situação que eu, entendeu? A gente engravidou nova, ela tinha a minha idade, a gente também não tinha planejado, não tinha um relacionamento com ele, entendeu? Ela era eu me senti no lugar dela. Pra mim foi ótimo ter conversado com ela aquela noite. Ok. Vim deitar, óbvio que eu não dormi à noite, eu fiquei vendo as fotos, pesquisando sobre, tentando entender na minha cabeça o que tinha acontecido, porque eu não estava falando com o Eduardo naquele momento. E aí a Sofia acordava durante a noite e eu não tinha cabeça nenhuma, assim, pra fazer mamadeira. Eu fazia mamadeira chorando, eu tentava fazer ela dormir chorando. Foi bem triste esses primeiros dias pra mim. O meu término com o Eduardo durou cerca de 3 dias. 3 longos e intermináveis dias. Eu falo isso porque, como eu não dormia, eu não tinha fome, o tempo não passava. E a Sofia, ela dependia de mim pra tudo. Era 24 horas que eu precisava estar ali pra cuidar dela. E tinha hora que não dava, sabe? E eu chorava, e eu me sentia fraca. Eu sentia um vazio aqui dentro muito grande. O fato de eu não estar conversando com o Eduardo, de não estar mandando foto da Sofia a cada 5 minutos pra ele, me machucava demais. E aí, quando passaram esses 3 dias, eu comecei a pensar mais claramente sobre tudo. E eu pensei que eu sei que estava difícil pra mim aquele momento, mas e pra ele? Ele acabou de descobrir que ele tem um filho, pô. Eu abandonei ele numa hora dessa. Tá, eu tava com ciúme? Tava. Eu tinha insegurança? Tinha. Mas eu era a pessoa que tava com ele até aquele momento, entendeu? Ele também tem um filho comigo. Como que ele tá se sentindo agora? Porque eu sei que ele é um pai excelente. E agora ele tem mais um filho que ele também vai cuidar e eu sei que ele também vai amar. E naquele momento eu comecei a me sentir mal por ter abandonado ele naquela situação. Tô tentando não chorar porque eu sou muito chorona e quando eu começo eu não paro mais. Enfim, naquele dia, então, depois de 3 dias que eu soube que eu tive 3 dias horríveis, eu resolvi mandar uma mensagem pra ele pedindo pra ele vir pra Luanda, pra gente conversar. E aí ele veio pra Luanda, ele pegou o ônibus à noite e chegou aqui no outro dia cedo. E eu lembro que quando ele chegou ali na porta, e meu pai abriu a porta, eu tava no chão com a Sofia, né, porque ela já tava sentando e tal. E aí eu olhei pra ele, na hora que eu olhei pra ele eu desabei. Eu chorei, eu fui pro quarto, inclusive é esse quarto aqui que eu tô. E eu chorei muito, muito, muito. E aí ele veio até aqui e ele me abraçou. A gente ficou um tempão abraçado, assim, sem falar nada, sabe? E aí eu chorava. Eu não sei se ele chorou, mas eu lembro que eu chorei muito, muito. Parecia que tava
tirando um peso, assim, de mim quando eu vi ele depois de todo esse tempo. Porque nesses 3 dias eu ficava achando que não tinha mais volta, sabe? Mas aí eu vi ele de novo e eu pensei, meu, se a gente passou por tanta coisa já, a gente tá conseguindo manter nosso relacionamento à distância, a gente sente saudade, a gente vai conseguir passar por isso também. Eu não vou falar pra vocês que foi fácil. A gente decidiu sim voltar e continuar nosso relacionamento. Eu não vou falar pra vocês que ficou um relacionamento 100%, porque não ficou. Eu fiquei muito instável. Essa insegurança minha me atrapalhou demais. Eu acabava brigando com ele, descontando as minhas frustrações nele. E eu sei que isso machucou ele também, mas eu sei que ele estava disposto a encarar tudo pra gente dar certo, sabe? Então a gente decidiu continuar. A gente começou a falar sobre o João com mais frequência, a gente começou a olhar as fotos dele juntos. A gente conseguia falar sem sentir aquilo de meu Deus, e agora? E não foi rápido, mas as coisas foram se acertando. No mês de novembro era o aniversário de 1 aninho dele já. A gente estava tentando se programar para ir, mas com a faculdade do Eduardo tudo ficava um pouco mais complicado, né? Era a semana de provas dele, enfim, a gente não conseguiu ir. Mas depois de um tempinho a gente foi. E depois eu venho contar pra vocês como que foi a primeira visita que a gente fez, a primeira vez que eu e a Sofia vimos ele, né? A Sofia era bem pequenininha, ela ainda não entendia o que estava acontecendo. Demorou pra ela entender que ela tinha um irmãozinho, entendeu? Mas minha mãe e meu pai, como que ele é meu irmão, mas ele, entendeu? Não dá pra explicar isso pra uma criança. Mas depois eu conto pra vocês como é que foi essa primeira vez que a gente viu ele. Então foi isso, gente, tentando resumir para vocês o que aconteceu, como eu soube, qual foi a minha reação foi essa. É óbvio que eu não reagi bem, eu acho que é natural. Eu sou um ser humano e eu tenho os meus sentimentos. A gente tem uma reação negativa no começo, mas depois tudo vai clareando e tudo vai se ajeitando. Eu vou colocar aqui no final do vídeo algumas fotinhas deles dois, da Sofia e do João, algumas com o Eduardo também, para vocês verem como eles se parecem e como eles mudaram bastante durante o tempo. Eu não achava a Sofia tão parecida com ele, mas agora eu acho ela muito parecida. O narizinho, assim, a boquinha é muito igual e eles parecem com o Eduardo, né? Eu já aceitei isso. E eu vou responder algumas perguntinhas que vocês me mandaram lá no Instagram também. A primeira delas é qual que é a idade do João? O João tem 5 anos, assim como a Sofia. Ele é do dia 27 de novembro de 2014 e a Sofia é do dia 5 de março de 2015. Então eles têm aí uma diferencinha de 3 meses e alguns dias. A segunda pergunta que me fizeram foi qual que é a minha relação com a mãe do João? Graças a Deus é muito boa, gente. A gente não teve nenhum atrito, assim. Ela sempre me tratou muito bem, sempre foi muito simpática comigo. E eu também sempre fui muito simpática com ela. Eu acho que esse fato da gente se dar bem, não ter tido nenhuma confusão, assim, nenhuma briga, foi muito importante no andar da situação, sabe? Facilitou muitas coisas. A gente já foi até dormir na casa dela, inclusive. Então, assim, é muito tranquilo de verdade. A outra pergunta é, o Eduardo só soube do João depois que ele nasceu? Sim, gente, ele soube mais ou menos quando eu soube, assim, ele soube alguns dias antes. E o João já tinha nascido sim. E a outra perguntinha é como que é a relação da Sofia e dele. É incrível, eles dois se dão muito bem. Eles são crianças, né? Então, assim, toda vez que a gente tá lá, eles brincam muito, até cansar. E quando chega a hora da gente ir embora, sempre algum deles chora, pede pra ir junto, ou outro pede pra ficar. É lindo ver os dois juntos e eu queria muito que eles morassem mais pertinho para eles terem um contato maior. Agora a gente tá morando mais perto da cidade deles, graças a Deus. Então vai dar pra gente ter um contato maior depois que tudo isso passar, né? Mas é muito importante a Sofia crescer ao lado dele, é muito importante o Eduardo acompanhar o crescimento dele. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não sei se eu consegui passar tudo pra vocês do que eu senti naquele momento, porque é uma coisa bem complicada de falar. Mas eu queria também tentar deixar uma mensagem pra vocês. Eu sei que hoje em dia é muito normal você entrar em um relacionamento onde o homem da relação tem algum filho já, ou a mulher tem algum filho. E eu sei que é muito normal também vocês não conseguirem uma convivência, terem problemas. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se vocês têm 1% de chance de conseguir ter uma boa relação com o filho do seu companheiro, isso é muito importante, é muito importante. Você tem que pensar que é um pedaço da pessoa que você ama que tá ali, entendeu? Tenta dar amor, tenta dar carinho, independente da sua relação com a mãe da criança. Às vezes eu sei que é difícil, existem 1000 situações diferentes, mas se você tem a oportunidade, deixa o ciúme de lado, deixa a insegurança de lado, tenta fazer isso dar certo, sabe?
Eu vejo muita gente que não consegue ter contato com a criança, que desconta a frustração, o ciúme na criança. Gente, a criança não tem culpa de nada. Se vocês têm essa oportunidade, tenta fazer acontecer. É tão bom você ter uma relação saudável. Eu tive aquele momento difícil no início, quando eu descobri, mas depois, quando a gente vai conhecendo melhor, a gente se abre para a pessoa, tudo fica mais tranquilo. A gente não tem aquele pé atrás, aquela desconfiança. É muito bom a gente ter um laço de amizade ali, entendeu? O João não tem um laço sanguíneo comigo, mas ele é irmão da minha filha e ele é filho do meu marido, entendeu? Então não tem como eu fechar o olho pra isso e fingir que ele não tá ali, sabe? Não sei se vocês conseguem me entender. Mas é isso. Se vocês tiverem alguma perguntinha, se vocês quiserem ver algum vídeo do Eduardo falando sobre isso, comentem aqui embaixo, tá bom? Um beijo.